Quando Donald Trump declarou que os Estados Unidos não precisavam de carros ou madeira do Canadá, a afirmação soou inicialmente como mero teatro político. Contudo, as palavras rapidamente se converteram em ações concretas. Washington impôs novas tarifas de segurança nacional sobre a madeira importada, provocando uma reação imediata nos mercados. Em poucos dias, os preços da madeira ultrapassaram $650 por 1000 pés tábua, o nível mais alto em anos, e o impacto atingiu em cheio o mercado imobiliário americano. A relevância era evidente. Os Estados Unidos importavam cerca de 1/3 da madeira que consumiam, sendo quase 85% proveniente do Canadá. Ao taxar essas importações, o governo acabou atingindo sua própria cadeia de suprimentos. Construtoras suspenderam projetos, os preços dos imóveis dispararam e especialistas da Brookings e da Associação Nacional de Construtores de Imóveis alertaram que cada aumento de $10.000 no custo de moradia poderia excluir milhões de americanos do mercado imobiliário. O plano, concebido para proteger empregos domésticos, acabou pressionando famílias, desacelerando a construção e elevando os preços a níveis recordes. Paralelamente, o Canadá encontrou uma vantagem inesperada. Compradores globais passaram a buscar estabilidade no mercado canadense. O que começou como uma declaração ousada tornou-se uma aposta econômica de grandes proporções, uma tentativa de proteger trabalhadores americanos que acabou fortalecendo a posição do Canadá. Assim que as tarifas entraram em vigor, os dados revelaram uma realidade mais complexa do que a narrativa política sugeria. O Canadá fornecia anualmente cerca de 12 bilhões de pés tábua de madeira serrada de coníferas aos Estados Unidos, quase 1/4 da demanda total americana. Mesmo com todas as serrarias americanas operando em plena capacidade, o país ainda enfrentava um déficit superior a 3,2 bilhões de pés tábua. Especialistas do setor alertavam que, mesmo em condições ideais, com investimentos recordes e mão de obra completa, seriam necessários quase 10 anos para substituir a participação canadense na cadeia de suprimentos. Na prática, a maioria das serrarias americanas já operava 95% da capacidade, enfrentando escassez de trabalhadores e equipamentos envelhecidos. O resultado era perceptível: custos de construção crescendo mais rápido que os salários, construtores pagando mais por cada viga e compradores sendo afastados do sonho da casa própria. O que deveria ser uma política de proteção à indústria nacional acabou pesando sobre a economia como um todo. Cada alta no preço da madeira reverberava no custo de vida, inflacionando despesas desde obras residenciais até reformas. A medida expôs uma verdade desconfortável: alguns laços econômicos são profundos demais para serem rompidos de forma repentina, e a busca por independência pode ter um preço maior que o da parceria. Enquanto a economia americana sentia os efeitos, o Canadá adotou uma estratégia de resiliência. Em vez de retaliar, o governo de Ottawa, liderado pelo primeiro-ministro Mark Carney, lançou um pacote de $500 milhões para ajudar os produtores de madeira macia a diversificar exportações e reduzir a dependência dos compradores americanos. Pouco depois, o governo federal adicionou mais $1,22 bilhão, cerca de $870 milhões, para proteger o setor de taxas antidumping e fortalecer sua competitividade global. O ministro das Florestas da Colômbia Britânica, Ravi Parmar, estabeleceu uma meta ambiciosa: redirecionar pelo menos 10% das exportações destinadas aos Estados Unidos para novos mercados. O enfoque era menos combativo e mais evolutivo: transformar a crise em um ponto de virada. Relatórios oficiais passaram a tratar o desafio como uma oportunidade para reposicionar a madeira canadense na cadeia de suprimentos global. Províncias tradicionalmente dependentes do mercado americano, como a Colômbia Britânica e Alberta, tornaram-se polos de inovação, investimento e expansão comercial. Projetos de infraestrutura, subsídios à modernização e missões comerciais internacionais converteram um choque inicial em um catalisador de transformação. À medida que Washington erguia barreiras, o Canadá construía pontes, consolidando sua indústria madeireira como uma força resiliente e competitiva na nova economia global. Com o passar dos meses, o contraste entre os dois países tornou-se evidente. Por décadas, quase 90% das exportações de madeira canadense tinham como destino os Estados Unidos, uma dependência que parecia inabalável. Mas as tarifas romperam esse padrão. Produtores canadenses começaram a expandir suas operações para novos mercados: Coreia do Sul, Vietnã, Índia, Austrália, Reino Unido, União Europeia e países emergentes do Oriente Médio e Norte da África. O Japão, antes um comprador secundário, aumentou suas importações em cerca de 26% no início de 2024, demonstrando confiança na estabilidade e confiabilidade do Canadá. Novos acordos comerciais com a Alemanha e a Coreia do Sul reforçaram a presença canadense na região Ásia-Pacífico como fornecedora segura e ambientalmente responsável.
Internamente, grandes empresas florestais e de logística investiram pesadamente na modernização dos portos de Vancouver e Prince Rupert para atender ao crescente volume de exportações. Cada container que deixava o país simbolizava mais que uma venda. Representava uma mudança estrutural na forma como o Canadá se via na economia global. O país deixava de ser um simples fornecedor dependente de um único mercado para se consolidar como ator relevante no comércio internacional. Nos Estados Unidos, contudo, o cenário era oposto. Projetos habitacionais paralisados, custos crescentes de materiais e falta de suprimentos começaram a dominar as manchetes. Construtoras em estados como Texas, Ohio e Flórida enfrentavam orçamentos estourados e atrasos nas entregas. A Associação Nacional de Construtores de Moradias estimou que cada aumento de 1% no preço da madeira resultava em um acréscimo de mais de $1.000 no custo final de uma casa nova. Com os preços atingindo $765 por 1.000 pés tábua, o impacto representava mais de $10.000 adicionais por imóvel, sem qualquer melhoria nos materiais ou acabamentos. Think tanks como Brookings resumiram o problema de forma direta. Tarifas sobre madeira não protegem a indústria, apenas empobrecem os cidadãos. A realidade estava à vista em canteiros de obras por todo o país. O crescimento prometido para o setor florestal americano não se materializou. As usinas nacionais permaneciam limitadas por equipamentos obsoletos e custos elevados, incapazes de competir com o Canadá mesmo sob proteção tarifária. Em vez de revitalizar a produção doméstica, a política criou gargalos, elevando custos para construtoras, famílias e incorporadoras, uma lição prática sobre como o protecionismo mal calibrado pode corroer as bases da própria economia que pretende proteger. Enquanto as construtoras americanas enfrentavam o peso das pressões inflacionárias, a transformação do Canadá seguia em ritmo acelerado. Os produtores canadenses fortaleciam parcerias internacionais e firmavam novos acordos de sustentabilidade dentro do Acordo Econômico e Comercial abrangente com a União Europeia. O objetivo era ambicioso: posicionar a madeira canadense como o aço verde do futuro, um material de baixo carbono essencial para a construção sustentável e projetos de energia renovável em escala global. De forma irônica, as mesmas tarifas que haviam elevado os preços nos Estados Unidos acabaram impulsionando a competitividade do Canadá no exterior. Os preços mais altos da madeira resultaram em receitas maiores, permitindo que empresas como West Fraser, Canner e Interfor investissem em novas tecnologias e expandissem exportações para mercados em que os padrões ambientais pesavam mais do que a política. Em 2025, as exportações canadenses para fora dos Estados Unidos cresceram quase 20%, marcando uma mudança estrutural em todo o modelo de negócios do setor. No oeste canadense, fábricas modernizaram operações e migraram para uma produção de maior valor agregado, passando da madeira bruta para madeira engenheirada e produtos para o setor moveleiro. Essa transição de matérias-primas para produtos processados refletiu uma transformação mais ampla na estratégia industrial do país. Cada novo contrato firmado com parceiros europeus ou asiáticos representava mais do que ganhos financeiros, simbolizava uma mudança no equilíbrio de poder econômico no comércio madeireiro da América do Norte. O Canadá deixava de ser definido pela dependência do mercado americano e começava a trilhar um caminho próprio. Enquanto isso, a indústria da construção civil dos Estados Unidos mergulhava em turbulência. O aumento contínuo dos preços da madeira tornava a moradia cada vez mais inacessível. A produção doméstica não acompanhava a demanda, ampliando o déficit habitacional. Construtoras eram forçadas a adiar, revisar ou até abandonar projetos inteiros. Para milhões de famílias, o sonho da casa própria tornava-se ainda mais distante. Em meados de 2025, economistas apontavam que a política tarifária americana havia fracassado em seus próprios objetivos. Em vez de garantir empregos, a medida debilitou um dos setores mais vitais da economia. A esperada retomada da atividade florestal nos Estados Unidos não ocorreu, e as pressões sobre os preços se espalharam além do setor imobiliário, alimentando índices mais amplos de inflação. A madeira serrada transformou-se em um símbolo de um problema mais profundo: o modo como políticas protecionistas, criadas para defender interesses nacionais, podem acabar minando-os. No Canadá, por outro lado, os resultados da adaptação tornaram-se evidentes. As exportações para a Ásia e a Europa continuaram em crescimento constante. Incentivos federais permitiram que províncias afetadas pelas crises de 2021 a 2023 se reerguessem, reabrindo serrarias e modernizando equipamentos. Dados comerciais indicavam que a participação do país nas exportações globais de madeira avançava firmemente, aproximando-se dos principais produtores europeus. De acordo com análises do Royal Bank of Canada, RBC, caso as tendências atuais se mantivessem, o Canadá poderia se tornar o maior polo exportador de madeira fora do norte da Europa até 2027.
Essa evolução refletia mais do que um sucesso econômico, representava um realinhamento geoeconômico. Em um mundo marcado por interrupções nas cadeias de suprimentos e incertezas geopolíticas, a confiabilidade tornará-se uma nova forma de poder. A capacidade do Canadá de fornecer produtos sustentáveis e consistentes consolidou o país como parceiro preferencial de governos e indústrias que buscavam estabilidade em seus setores de construção e energia. Já Washington encontrava-se em uma posição delicada. As tarifas criadas para fortalecer a resiliência doméstica acabaram expondo a dependência de um sistema caro e ineficiente. Com a acessibilidade habitacional em queda e a insatisfação pública em alta, multiplicaram-se os questionamentos sobre a viabilidade de longo prazo da estratégia comercial americana. O protecionismo havia erguido mais do que barreiras econômicas, criará divisões dentro do próprio mercado, entre acessibilidade e lucro, progresso e paralisia, em toda a América do Norte. Os efeitos desse experimento político deixaram de ser abstrações teóricas debatidas por economistas. Tornaram-se concretos: casas inacabadas, obras de infraestrutura atrasadas e rotas comerciais redirecionadas. A economia madeireira norte-americana havia sido profundamente reconfigurada. O que começou como uma manobra defensiva dos Estados Unidos desencadeou uma transformação não intencional, que colocou o Canadá no epicentro de uma nova ordem global. Ao reduzir a dependência de um único parceiro comercial, o Canadá diversificou não apenas seus mercados, mas também sua identidade econômica. O país deixou de ser uma extensão da cadeia de suprimentos habitacional americana para tornar-se uma força independente moldando o próprio destino. Com investimentos em tecnologia verde, infraestrutura e diversificação comercial, o Canadá se posicionava para liderar uma nova era de construção sustentável no cenário mundial. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.